Olá, para você que está aqui me assistindo no canal Astrologia Clássica, seja muito bem-vinda a mais uma reflexão astrológica do canal. Nós vamos fazer uma avaliação do céu da semana numa visão tradicional, com um sentido um pouco mais seletivo para entender o clima para a semana do dia 2 ao dia 8. A semana anterior foi uma semana meio de trégua, né? Só os aspectos da Lua, mas essa semana retoma uma quantidade de movimento bem interessante, um perfil geminiano altíssimo. Entre quarta e quinta-feira vocês vão perceber muito movimento mesmo, né? Pensando em ritmo, mudanças, as coisas estão bem ágeis aí entre quarta e quinta-feira. Nós vamos ter também uma fase nova da Lua, um ingresso de Mercúrio no signo de Gêmeos e outros aspectos e conjunções que não são somente os da Lua. Então é uma semana que promete, tá? Você que gostou do vídeo, não esqueça de curtir, deixe seu comentário aí, nem que for um oizinho, uma carinha aí para mim, tá? Que me ajuda a divulgar o canal e assim a gente vai diversificando a informação astrológica aqui pelo YouTube. Se quiser estudar mais astrologia e entrar em técnicas, a gente tem aqui uma seção de membros. E se você se tornar membro agora, já vai começar com conteúdo enorme, gente. Tem muitos vídeos. Navega aí na seção de membros só para você ver a quantidade de vídeos que tem. Então você pode se tornar membro, porque ali a gente não avalia trânsitos, ingressos, não. A gente entra em técnicas, visões dos astrólogos mais antigos também, tá bom? Então eu vou recebê-los aí com bastante satisfação. Sejam bem-vindos aí quem se tornar membro, tá? Bom, vamos falar então dessa semana para a gente não perder tempo. Nós vamos iniciar a semana com essa conjunção de Lua com Marte aqui no signo de Áries, tá? A Lua chega a essa conjunção depois de ter passado por um sextil no sábado, dia 1º. Então, isso quer dizer que a gente começa já o domingo recheado aí de velocidade. O momento exato dessa conjunção é às 19 horas e 3 minutos no horário de Brasília, mas a Lua vai gradualmente se aproximando da posição de Marte. Então, ela vai, ao longo das horas do domingo, aumentando essa influência agitada, né? Ela tem um clima, inclusive, um pouquinho imprevisível, mas tem um perfil também satisfatório de movimento para as atividades práticas. Como Ares é um signo do fogo que tem secura, tudo aquilo que você se programar para realizar, com certeza vai realizar. E é bem descomplicada, ela é rápida mesmo, é uma influência rápida. Se você gosta de curtir ou praticar esportes, né, competições, pode sentir que o domingo é um dia bem apropriado para o tema, né? Esse perfil aqui ele favorece esse tipo de assunto, de tanto de velocidade como competição em outros tipos de esportes também, tá? Agora, assim, para a interação cotidiana, é uma influência um pouco ansiosa, assim, apressada, né? E dependendo do clima, pode levar para um pouquinho de estridência, assim, pode deixar o clima um pouquinho tenso. Então, evitem brigas, evitem discussões, porque com esse quadro aqui, elas tendem a ficar muito esquentadas, assim, né? Muito nervosas e tal, e gerar problemas aí mesmo com as outras pessoas, tá? Depois desse momento, às 19h03, a gente não tem novos aspectos, ou seja, essa conjunção é o único momento importante do domingo. Só que a Lua vai ficar fora de curso depois desse momento, ela vai ingressar em Touro só na segunda-feira, então para início já não é muito recomendada. Agora, se você estiver buscando um momento para iniciar uma atividade que tem a ver aí com alto risco, assim como movimentar as coisas muito rapidamente, talvez seja até um dos pontos que seja interessante. Mas tem que ter cuidado, gente, porque um perfil de Marte em Áries, ele é um pouco imprevisível, ele é muito agitado, ansioso, até um pouquinho mais irritado, né? E tradicionalmente a gente diz que tanto conjunção de Lua com qualquer planeta, com Marte ou com Saturno, são configuradas debilidades, né? Porque são os planetas que carregam os temas mais adversos, né? Marte com excesso de calor e o Saturno com excesso de frieza, né? Então, isso requer aí um pouquinho de atenção, tá? Todo tipo de assunto que tem a ver com cortes, seja cortes, a natureza do corte, né? Um sentido de corte, romper com alguma coisa, ou também que tem a ver com corte no sentido de utilizar instrumentos, né? Coisas assim, para cortar mesmo no nível físico, ficam muito evidentes. Então, se você manipula instrumentos, né, nesse sentido, tenha atenção ali, né? Que fica tudo muito irritado, né? E evitem velocidade também aqui, porque a velocidade é um tema de Marte, isso acaba trazendo aí possibilidades mais adversas, né? Bom, então, como eu falei para vocês, no domingo é só isso, a Lua vai ficar fora de curso depois das 19h03, mas um clima agitado ainda permanece, porque ela ainda estará transitando em Áries, né? Aí ela vai ingressar em Touro na segunda, 2h55 na madrugada, no horário de Brasília.
Naturalmente, o ingresso da Lua em Touro muda um pouco o clima, deixaria aí o clima com uma tendência um pouco mais calma, né? Mais cotidiana, né? Mais assim, vamos dizer, acomodadinha. Só que na segunda-feira nós vamos ter o ingresso de Mercúrio em Gêmeos um pouquinho depois, 4h36, né? E o Mercúrio ingressando em Gêmeos, ele vai se juntar a todos esses pontos em Gêmeos. E quando o Mercúrio ingressa aqui no signo de Gêmeos, ele está forte pela posição zodiacal, mas ele já vai ingressar um pouquinho ofuscado pelo Sol. Ele já entra aqui, né, já ingressa em Gêmeos sob os raios do Sol, perdendo visibilidade no céu. E como a gente está com um perfil geminiano muito forte, tanto o sentido de velocidade, agitação, inconstância no clima pode ficar um pouquinho presente. Então, um pouquinho, assim, né, uma competição um pouquinho desleal para a Lua em Touro, né? Porque o Mercúrio vai se juntando a tudo isso, já está no orbe aqui, né? Já entra formando, chegando à conjunção com Júpiter em Gêmeos, que é uma configuração de clima bem diferente da Lua em Touro. Então, talvez a gente não perceba muito esse clima paradão que naturalmente seria esperado da Lua no signo de Touro. Quando o Mercúrio entra em Gêmeos, ele vai movimentar, quer queira ou não, todo o clima geral, inclusive com notícias, conversas, coisas que, os assuntos de rede social que acabam pipocando, né, que são naturais, mas com o Mercúrio em Gêmeos eles tendem a ampliar um pouquinho mais, e coisas muito diferentes, experiências novas, temas muito fora do comum, porque ele já ingressa aqui em Gêmeos, chegando aí a uma conjunção com Júpiter, né? Vai ser perfeita a conjunção na terça-feira, né? Inclusive, já entrando aqui na terça, olha, às 7h23, é o momento que o Mercúrio chega no mesmo grau em que Júpiter está. E todo mundo aqui combusto, né? O Sol está ofuscando todos esses planetas, Mercúrio, Júpiter e Vênus. E essa é uma configuração muito agitada, tendência imprevista, um pouco superficial, ela não é profunda. Então tem que ficar um pouco atento com aquilo que a gente coloca atenção, porque é tudo muito instável mesmo, é um clima de instabilidade, tá? Agora, para um perfil de comunicação, que é ágil e também é um tema de Mercúrio, né? A comunicação, o trânsito natural das coisas, o transporte de maneira geral, e como a configuração geminiana está bem marcante, né? E assim, o Mercúrio está combusto, mas ele está dispondo todos os planetas aqui, todos os pontos, inclusive o Sol, em Gêmeos. Então, ele está dispondo esses pontos em Gêmeos em combustão, que é uma configuração instável e um pouquinho inconstante, assim, irritada, né? Pela própria combustão. Isso vai fazendo com que os assuntos não se mantenham, eles ficam instáveis. Se você estiver lidando com assuntos que precisam de muito aprofundamento, pode sentir dificuldade. E fiquem atentos também aos imprevistos ligados a equipamentos, né? Porque o mercúrio em combustão pode também gerar aí imprevistos com os equipamentos de maneira geral. Bom, então tudo isso, gente, né? A gente vai entrar aqui, ó, de terça em diante com uma configuração geminiana bem marcante. 10h46, a gente tem a Lua aqui em Touro, chegando a um aspecto de 60 graus com Saturno em Peixes. Pode dar uma baixada na poeira, né, aqui geminiana, mas os movimentos da Lua são sempre muito rápidos, né? Ela se movimenta rápido, então os aspectos eles não duram tanto tempo. Então pode ser uma trégua assim para muita agitação. É 10h46 da terça-feira o momento exato desse sextil. Tá? Então vai ficando tranquilo, só que é só uma trégua mesmo, gente, tá? Que se você tiver que lidar com atividades que precisam de um pouco mais de aprofundamento, esse momento às 10h46 pode até ser interessante, tá? Por quê, gente? O próximo momento aqui, ó, 12h33, já tem a conjunção de Vênus com o Sol. E aqui Vênus está casime mesmo, né? Porque ela está na mesma longitude, mesmo grau do zodíaco que o Sol, e está na mesma latitude, né? Que é a distância em relação à eclíptica. Então ela está perto de zero, né? A eclíptica fica em zero de latitude. A gente mede a latitude em função da eclíptica, e Vênus está aqui bem próxima, né, de 0 grau. Então ela está casime. E aí amplia novamente essa característica animada, extrovertida, despojada, né? Vênus, sim, bem evidente em Gêmeos, é bem dinâmica mesmo. Como Vênus é um planeta benéfico, a gente não tem uma configuração de tensão, mas temos uma configuração de empolgação. Então é um momento empolgante aí da terça-feira às 12h33. Para os assuntos que dependam, né, de moeda e investimentos, eu recomendo manter um pouquinho de atenção, porque apesar de Vênus estar muito
assim, em evidência, alegre, empolgada, ela está só no próprio termo aqui, né? Então, ela não está muito forte em condições zodiacais. Se você tiver que arriscar muito com dinheiro, adquirir alguma coisa que custa muito caro, planeja antes, tá? Aproveita aquele momentinho ali das 10h46 que tem a Lua sextil Saturno para chegar mais a fundo em observações, conseguir observar alguns detalhes e tal. Não se deixe levar muito só pela empolgação, tá? Os temas de estética, de diversão, de artes, ficam todos bem evidentes durante esse período também. Então, é uma configuração bem alegre, né? Dessa de Vênus conjunção com o Sol. Aí, na quarta-feira, dia 5 de junho, a gente tem o ingresso da Lua em Gêmeos também, gente. Então, é o que eu falei para vocês. Olha, de terça-feira vai aumentando, agora quarta e quinta, gente. Olha isso, olha a quantidade de planetas luminares aqui, todos em Gêmeos, tá? E aí, então, a gente tem 5h36 o ingresso da Lua em Gêmeos, vai deixar tudo bem animado, movimentado, um pouquinho inconstante. Gêmeos é mutável, todos os signos mutáveis têm uma qualidade um pouco inconstante, mas especialmente Gêmeos e Peixes, porque tem umidade, né? Gêmeos tem a umidade do ar e Peixes a umidade da água. Então, eles são bem mais inconstantes do que Virgem e Sagitário, que tem secura. E com tudo isso, aqui em Gêmeos, já é de se esperar que a quarta-feira venha recheada de oscilação. Então, parece que as coisas acontecem, diluem, acontecem, diluem, acontecem, diluem, né? Não tem uma solidez, tá? Pode ser interessante essa quarta e quinta-feira, como vocês vão perceber, para ter ideias, para assim abrir os horizontes mesmo e buscar coisas variadas, tá? Não tem um perfil de aprofundamento. Se você tiver que lidar com a atividade, uma prova, por exemplo, uma reunião muito séria, por exemplo, um estudo, seja ele qual for, uma pesquisa, pode sentir um pouco de dificuldade no aprofundamento. Mas para que é legal essa influência geminiana? Pegar com uma coisa daqui, dali, outra dali, dali, guarda tudo no momento mais apropriado, você traz tudo isso à tona e tira o que funciona, o que não funciona, porque sim, é um perfil muito quente, né? Gêmeos tem calor, tem umidade, e não leva muita facilidade para se aprofundar, para solidificar as coisas. Então, o clima da quarta-feira ele é um pouquinho agitado mesmo, né? Pode ter um pouquinho de imprevisibilidade, não é uma característica adversa, maléfica, não é, até porque a primeira conjunção aqui é da Lua com Júpiter, que vai ser perfeita às 9h49. Então a gente tem Júpiter como um benéfico, tudo bem, eles já estão aqui, todo mundo na fase da combustão aqui, né? A Lua bem no finalzinho do ciclo dela, mas o Júpiter não é um planeta que causa mau humor e deixa o clima tenso. O que eu penso que pode configurar aqui, tanto na quarta como na quinta, né, mas principalmente aqui na quarta, antes da fase nova, é um clima agitado mesmo, sem solidez, sem se firmar, né, as coisas ficam um pouquinho instáveis mesmo. De repente pode ser um momento importante, interessante para você observar aí algumas oportunidades, tá? Captar oportunidades. Porque eu sempre falo para vocês que Gêmeos tem esse perfil assim bem pulverizado, bem aberto. Então é isso mesmo, tá? Fica de olho aí na quarta, porque as coisas diferentes podem surgir e de repente esse olhar diferente sobre as coisas sejam aí de oportunidades que você pode ir captando para depois aprofundar um pouquinho mais, né? Bom, depois dessa conjunção Lua com Júpiter, nós vamos ter uma conjunção de Lua com Mercúrio, 13h46. Então a Lua vai atravessando aqui em conjunção com todo mundo, né? Bom, e aí é uma conjunção em que o Mercúrio está forte no próprio domicílio, o ritmo é acelerado, é bem propenso a agitar com notícias, com conversas. Não é tão interessante para aprofundamento como, por exemplo, uma reunião de detalhes de coisas. Pode ser interessante para você fazer uma reunião aí para captar ideias mesmo, né? Para ter ideias e tal, se o seu projeto estiver nessa fase mesmo, né? Para fazer pesquisas assim, por exemplo, com vídeos de rede social, que aí você vai entrando um pouquinho de coisa aqui, outro ali. É legal toda quarta e quinta-feira para algumas novidades também, né? Tem um perfil de novo, de frescor, né? Mas é bem, assim, não é muito de aprofundamento. Por isso que o período ele é mais interessante para você captar ideias, captar oportunidades também, né? Buscar leads, né? Como se fala aí no marketing digital, pode ser bem interessante para esse tipo de assunto. Se você divulga também seu trabalho em redes sociais, pode ser bem interessante, porque ele tem uma tendência à abertura maior, né?
Muito legal, tá? Mas nada de muito aprofundamento, nada muito sério, é muito sisudo, não, tá? Se você for compartilhar informações em rede, pegue temas mais leves mesmo, né? Que são propensos aí à aceitação em públicos diversos e tal, e vai atraindo as pessoas, certo? Então, 13h46 da quarta-feira, essa conjunção. Se você quiser aprender astrologia para curso mesmo ou formação, acesse a plataforma EAD, o aprenderastrologia.com.br. Lá temos cursos de formação ou cursos complementares. Eu lembro a vocês que são todos cursos de astrologia tradicional, astrologia clássica, mas são todos muito bem-vindos, tá? E ali a gente pode aprofundar em astrologia horária, astrologia natal, astrologia mundial também, e outros cursos ali complementares de astrologia natal. Então acesse a plataforma para você saber mais. Aí, na quinta-feira, dia 6, a gente tem a conjunção de Sol com Lua, 9h37, né? E é uma conjunção que acontece aqui em casa 11, né? Na verdade, se a gente estiver calculando por signos inteiros, ela aconteceria na 12, ó, porque o ascendente está bem aqui no finalzinho de Câncer, tá? Bom, se for uma casa 11, é interessante porque a casa 11 é a casa do bom espírito. E essa é uma configuração satisfatória para a solução de alguns problemas, né? Principalmente no nível global. Não estou falando de política, não estou falando em assunto geral mesmo, em qualidade geral, né? Pode ser interessante ter ideias diferentes para solucionar problemas. As coisas às vezes até meio magicamente se resolvem, elas vão meio que se adaptando assim e meio se resolvendo, porque a casa 11 tem esse perfil. Mas se a gente estiver trabalhando com signos inteiros e tudo isso cai na 12, então essa qualidade que naturalmente é mais aberta, tal, ela pode ser um problema, pode levar à dificuldade em se concentrar para encontrar soluções, principalmente em nível global. E daí, sabe quando fica pipocando notícia aqui, notícia ali, e parece que tudo não se encaixa ou não é verdade, né? Porque a casa 12, sendo uma casa do mau espírito, é propensa a mentiras, é propensa a coisas escondidas, né? Ela é propensa a suas tramóias de maneira geral. Então, o clima geral ficaria bem instável mesmo, né? Pensando nessa pulverização como alguma coisa muito difícil e mentirosa também. Então, às vezes, coisas que vão surgindo, conversas, assuntos que vão surgindo que depois não tem nada a ver, você fala, nossa, nada a ver, né? Não tem profundidade e tal. Tá? Então, muda um pouquinho se a gente trabalhar com quadrantes ou signos inteiros. E como o ascendente está em Câncer, então, para sentido de Brasil, por exemplo, é a Lua mesmo aí quem está conduzindo o povo. E também isso mostra o povo bem agitado, né? As pessoas, às vezes, assim, um pouco agitadas, às vezes dando importância para coisas pouco importantes, para temas pouco importantes também, né? Essa é uma das possibilidades. Mas, gente, é muita coisa em Gêmeos aqui. Então, um perfil de Gêmeos sendo aberto, ele dinamiza a divulgação das coisas, mas não aprofunda. E aqui a Lua chegou ao grau exato da conjunção com o Sol, mas o Mercúrio e Júpiter e Vênus estão combustos, né? E isso não é muito legal. Então, isso mostra um período de pouco centramento, de muita balbúrdia, de muito barulho. Se a gente pegar no nível político, a Casa 11 pegaria o âmbito de Congresso, de Senado, né? Que aí pode ser algum burburinho que surge ali entre eles, né? As manobras envolvendo os deputados e senadores ali, a coisa fica presa ali naquele campo ali, né? Fica girando em torno daquele campo, tá bom? Mas um clima geral, gente, ele é de pouca profundidade, tá? Ele também tem um clima um pouco mais veloz, né? Assim, é rápido, as coisas se desenrolam rapidamente, mas não favorece muito o aprofundamento nos assuntos, de maneira geral. Bom, depois da conjunção de Lua com Sol, aí a gente tem uma conjunção de Lua com Vênus, tá? Bom, Vênus é benéfico, e aqui, olha, se vocês perceberem, a gente ainda tem todo mundo no mesmo grau, só que a condição Casime de Vênus é só até 17 minutos de distância do Sol, e ela já está aqui a 31 minutos de distância do Sol, então ela voltou para um quadro de combustão. E aí a gente vai tendo essa agitação de Gêmeos aqui, como pouca propensão para centramento. Então, com dinheiro, com os assuntos ligados à estética de maneira geral, não estou falando só de estética corporal, mas se você estiver fazendo o projeto, toda a estrutura estética do projeto, layout de projeto, traz muitas coisas, e daí pode ser difícil fazer escolhas, né? Vou por um caminho, vou por outro, esse é melhor que aquele, é mais bonito que aquele, principalmente. Agora, gente, se você não estiver lidando com nada muito importante,
você vai sentir que esse clima aqui, tanto quarta como quinta, é bem descontraído, muito descontraído mesmo. E principalmente se você tiver de férias, por exemplo, né? Não está lidando com trabalho sério, se não estiver lidando com nenhum momento sério de vida, vai sentindo muita leveza. O clima ele é bem descomprometido, então é aquele período que você não vê o mau humor, assim, sabe? Vai curtir bem suas férias aí, seu período de descontração. O perfil geminiano é altamente descontraído, só não é nem um pouco favorável para, enfim, concentrar nas coisas, levar a detalhes muito profundos e tal. Por isso que tem que saber explorar essa energia a seu favor, tá? Tem que saber captar as coisas para depois aprofundar. Aí pode ser bem legal. É um perfil geminiano altíssimo aqui entre quarta e quinta. Bom, gente, depois dessa conjunção, nós vamos ter uma quadratura de Lua com Saturno. Então, aí ela já vai apagando um pouquinho o clima, né? Quadraturas de Lua com Saturno sempre interferem no humor geral e acabam deixando uma coisa meio, um clima meio chato, né? Meio paradão, tal. Vai ser perfeita a quadratura às 14h19. Então, a conjunção de Lua com Vênus foi às 10h36. Logo em seguida, ela começa a diminuir essa influência mais despojada de Gêmeos e entra nesse perfil chatão aqui da quadratura com Saturno. Então, a tarde, né, da quinta-feira é mais chata mesmo. Ela é um pouco preguiçosa, né? Ela é um pouco preguiçosa, com dificuldade de lidar com os assuntos mais sérios, né, tal, técnicos, por exemplo, eleva muito o nível de complexidade geral, as coisas ficam meio enroscadas, né, então para solucionar problemas técnicos, nem pensar, gente, pode ser bem difícil chegar ao resultado geral, as coisas ficam enroladas mesmo, sujeitas a imprevistos. Confuso até com a comunicação, com as conversas, tá? Então é sujeito aí a más interpretações também, né? Tem que manter atenção, tá? Um perfil geminiano é bem criativo, né? Então a gente passa ali quarta e quinta com favorecimento de criatividade, mas essa quadratura de Lua com Saturno mingua um pouquinho. 7 de junho, sexta-feira, 7h21 da manhã, a gente tem um aspecto entre Lua e Marte, vai ganhando velocidade de novo. A Lua vai estar aqui bem no finalzinho de Gêmeos, que é um signo que tem calor também. Então a gente vai começar a sexta-feira sentindo aí muito movimento. Ela vem rapidinha, desenrolando as coisas com bastante precisão, igual aquele clima lá da conjunção de Lua com Marte no domingo, né? Tudo se desenrola com bastante facilidade. O sextil é um aspecto leve, então agora ele já não tem um clima de adversidades, né? De alta competitividade, mas ele favorece assumir alguns riscos e favorece o atingimento dos objetivos de uma maneira geral, tá? Depois das 7h21, a Lua vai ficar fora de curso um pouquinho. 9h41 ela ingressa no signo de Câncer. E vai mudar um pouquinho o clima, porque aí o Câncer já é da água, a Lua está forte no domicílio dela, mas o ritmo muda, né? Porque os signos da água são profundos, tem umidade, tem frieza, tem um perfil mais sensível, ele oscila mais no campo emocional. E a Lua também tem essa natureza da água, né? Então aumenta o nível de sensibilidade. Então fiquem atentos para não cair num campo de, assim, de observação das coisas cotidianas só por um clima de agrada ou não agrada, satisfaz ou não satisfaz, de deixar o humor, né, o emocional interferir muito, tá? Porque isso pode atrapalhar aí a realização prática dos seus assuntos, certo? E diminui o ritmo, como eu falei, então já não tem tanta velocidade. Depois das 9h41, durante a manhã aqui da sexta-feira, né? Depois desse momento, a Lua ela vai começar a se aproximar de um aspecto com Saturno que vai ser perfeito só no sábado, mas aí no meio do caminho, no sábado, 5h25, a gente tem Vênus chegando em quadratura aqui a Saturno, tá? Essa quadratura aqui. Mas o Saturno está em Peixes, que é o ponto da exaltação de Vênus, tá? E vai ajudar um pouquinho esse quadro de Vênus aqui, que está bem agitada, né? Despojada, alegre, né? Pipocando ali, tá combusta ainda Vênus, né? Passou do grau do Sol e está combusta. E aí essa quadratura, apesar de ser um aspecto desafiador, Saturno está na exaltação de Vênus. Então, gente, tem que ter um pouquinho de atenção, porque esse tema natural, essa questão natural da gente buscar só satisfação fica mais presente. Atrapalha muito o ritmo geral, e como a Lua já está no signo de Câncer, a gente tem essa quadratura levando a um clima do sábado assim
a querer mais coisas de um campo mais místico, por exemplo, ela não é muito dada a coisas do nível prático, não. Mas se você estiver lidando com atividades místicas, espiritualistas, que dependam de interpretação, que dependam do processo criativo, vai conseguir se adaptar e extrair o que for necessário. Porque apesar do aspecto ser desafiador, Vênus está enxergando aqui um ponto onde ela tem exaltação, que favorece todo esse campo místico e favorece o processo da crença e favorece tudo que é fora do processo mais rígido da vida, né, mais racional, que é o perfil bem pisciano, tá? Então vai aumentando um pouquinho mais essa influência, não é de todo ruim. Só que não favorece muito, gente, arriscar muito com dinheiro, por exemplo, porque aí como essa coisa da satisfação ficar muito presente, pode escorregar um pouquinho, né? E depois desse momento 5 e 25, a gente vai ter o próximo aspecto, que é o da Lua em Câncer com Saturno, tá? Que é esse aqui que eu tinha falado. Bom, ele vai ser perfeito 20h08 do sábado e mantém um clima místico, ele é sensível, ele é bem profundo, é bem acolhedor, é muito mais reservado, muito, muito, muito diferente de terça, quarta e quinta. Sentindo um clima assim da semana, né? A gente começa com a lua em Áries, aí ela vem assim, bem agitada, agitada, quando vai chegando na sexta ela cai, assim, né? Diminui bem aqui com a lua em Câncer para um perfil, cai no sentido de reserva, né? Tá falando aqui da empolgação. E diminui, mas a natureza do aspecto é harmoniosa. A Lua está forte, o Saturno ele tem debilidade aqui em Câncer, mas vai levando tudo isso para dentro, para um perfil mais analítico, para um perfil mais de profundidade, num campo emocional. Para nível prático, não é tão recomendada, porque apesar da natureza do aspecto ser harmoniosa, essa qualidade úmida está muito elevada aqui no ar. Então, a umidade, a frieza, elas não são, né, principalmente a umidade, não tem uma natureza muito prática, não tem um perfil de praticidade. Mas para os assuntos místicos, religiosos, os criativos, cuidados com as coisas próximas, vai ficar bem forte, tá bom? Assim a gente termina essa semana, né? Então vocês puderam perceber aí que é uma semana interessante, porque ela começa com um clima bem agitado de Lua em Áries, passa por aquele movimento todo geminiano, a gente mal vai conseguir perceber tranquilidade quando a Lua estiver em Touro, né? Porque ela ingressa em Touro junto com o Mercúrio em Gêmeos, né? E aí o Mercúrio se junta a todos os planetas que estão ali, vai mantendo um clima oscilante. Então é só no finalzinho da semana que a gente vai sentindo uma coisa mais acolhedora, vai diminuindo um pouco mais. Mas o interessante desse vigor todo dessa semana é saber aproveitar a influência para lidar com os assuntos que precisam disso mesmo, que precisa dessa dinâmica de interação geral com as pessoas, traz uma coisa daqui, outra dali. Esse movimento todo, se você souber aproveitar, pode ser muito próspero. Agora, se você estiver em busca de momentos de tranquilidade, de momento de concentração, já a semana talvez não seja ideal, tá bom? Bom, eu agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui. Não esqueça de curtir, deixa aí seu comentário aí, seu oizinho para mim, tá bom? Muito obrigada a você que assistiu até o final. E vamos que vamos, todo mundo aí de mão dada junto para passar nessa semana aí bem tranquila aí, né? Aproveitando melhor. Até a próxima semana, então. Até mais.